Escuta bem o que eu vou te falar. Eu já fui você. Já fui esse cara que acorda de madrugada checando o último visto dela no WhatsApp. Já fui esse homem que muda de personalidade dependendo do humor dela. Já fui esse fantasma de mim mesmo, vivendo na periferia da própria vida, mendigando migalhas de atenção de quem nem sequer me respeitava. Até você tornar o inconsciente consciente, ele dirigirá a sua vida e você o chamará de destino. Carl Jung. Jung sabia algo que a maioria dos homens nunca vai descobrir. Ele sabia que existe uma força invisível controlando cada decisão sua, cada reação sua, cada movimento patético que você faz quando está na presença dela. E essa força não vem de fora, vem de dentro, das profundezas mais escuras da sua própria mente. Você conhece essa sensação? Aquela angústia que aperta o peito quando ela demora para responder? Aquele frio na barriga quando ela menciona outro cara? Aquela urgência patética de se explicar, de provar o seu valor, de mostrar que você é suficiente? Aquela sensação de que você não é dono da própria vida? Eu conhecia intimamente. Cada noite insone, cada manhã ansiosa, cada conversa onde eu me perdia tentando impressionar, cada silêncio dela que me destruía por dentro, cada sorriso forçado que eu dava enquanto morria de ciúmes. Cada vez que eu traía meus próprios valores só para não desagradá-la. E foi nesse inferno que descobri algo que mudou tudo para sempre. Não foi ela que me dominava, era minha própria mente fragmentada, desorganizada, inconsciente. Ela só estava lá, sendo ela mesma. Eu é que estava sendo comandado por forças que nem sabia que existiam, por programas mentais instalados na infância, por medos que eu nunca havia enfrentado, por necessidades que eu nem sabia que tinha. O problema nunca foi dela, o problema sempre foi o homem no espelho que eu não tinha coragem de encarar. Porque encarar significa ver toda a fraqueza, toda a carência, toda a infantilidade emocional que se esconde atrás da máscara do homem maduro. Significa admitir que você não é quem pensa que é, que você não controla nem seus próprios pensamentos. Mas, quando você finalmente enxerga, quando você realmente vê o que está acontecendo lá dentro das profundezas da sua mente, quando você para de fugir de si mesmo e decide enfrentar seus próprios demônios, aí tudo muda. Para sempre. E nunca mais ninguém consegue te dobrar, porque você finalmente conhece o inimigo e ele está dentro de você. Deixa eu te contar como é viver como escravo do próprio inconsciente. Como é acordar todos os dias sendo um completo estranho para si mesmo. Como é viver uma vida que não é sua, tomando decisões que não são suas, reagindo com emoções que você nem entende de onde vêm. Você acorda e a primeira coisa que faz é pegar o celular. Não para ver as voras, não para checar compromissos, para ver se ela mandou mensagem, se ela viu seus stories, se ela curtiu suas fotos. Sua manhã inteira, seu humor inteiro, seu dia inteiro dependem de sinais de fumaça vindos de outra pessoa. Você entregou o controle da sua própria felicidade nas mãos de alguém que talvez nem esteja pensando em você. Aí você vai trabalhar, mas metade da sua mente está em outro lugar. Está calculando o que dizer para ela quando encontrar. Você ensaia conversas imaginárias, prepara piadas, pensa em estratégias para impressionar. Você não está vivendo a sua vida. Você está vivendo uma peça de teatro onde ela é a única plateia que importa e você nem percebe como isso é patético. E quando vocês finalmente se encontram, aí é que a coisa fica realmente feia. Você vira um radar humano, captando cada microexpressão dela. Um suspiro mais longo e você já pensa, fiz algo errado? Um sorriso mais forçado e você já entra em pânico. Ela está perdendo interesse? Um olhar para o celular e você já imagina, deve ser outro cara mandando mensagem. Você se explica demais, fala quando deveria calar, cala quando deveria falar. Se desculpa por coisas que nem fez, tenta adivinhar o que ela quer ouvir antes mesmo de ela abrir a boca. Você se transforma num detetive da própria insegurança, procurando pistas de rejeição em cada palavra, em cada gesto, em cada silêncio prolongado. E o pior de tudo, você acha que isso é amor. Você romantiza sua própria fraqueza, chama de cuidado o que é obsessão doentia, chama de dedicação o que é a dependência emocional destrutiva, chama de amor verdadeiro o que é puro vício em validação externa. Você vendeu a sua alma por migalhas de atenção. Eu sei porque eu vivi isso durante anos intermináveis.
E o que mais me destruía não era nem a rejeição quando ela vinha. Era a sensação constante de que eu não era dono de mim mesmo, de que a minha paz, a minha alegria, o meu valor como homem dependiam completamente de humores e caprichos de outra pessoa. Eu tinha virado um escravo emocional e nem sabia como tinha chegado até ali. Aqui está a verdade mais dura que você vai ouvir hoje. Ela não te domina. Seu inconsciente descontrolado é que te domina. E enquanto você não entender isso, enquanto você continuar achando que o problema está lá fora, você vai continuar sendo um fantoche nas mãos de qualquer um que souber quais cordas puxar. Quando Jung falava sobre o inconsciente, ele não estava fazendo teoria acadêmica para impressionar outros psicólogos. Ele estava mapeando o campo de batalha onde todo homem real precisa lutar se quiser ser livre de verdade. Porque é lá, nas profundezas escuras da mente, que todas as suas reações automáticas nascem. É lá que moram seus medos infantis, suas carências não resolvidas, suas necessidades desesperadas de aprovação que você nunca soube que tinha. Quando um homem não domina o próprio desejo, qualquer sorriso pode destruí-lo. Pensa nisso por um segundo. Quantas vezes você já mudou completamente de humor só porque ela te tratou diferente? Quantas vezes você já tomou decisões importantes baseado no que achava que ela queria ouvir? Quantas vezes você já traiu seus próprios valores, suas próprias convicções, só para não correr o risco de desagradá-la? Isso não é amor, cara. Isso é compulsão pura. Você está sendo comandado por programas mentais que nem sabe que existem. É como se sua mente fosse um computador cheio de vírus, e cada vírus fosse uma insegurança, um medo, uma ferida emocional que você nunca tratou, uma necessidade que não foi satisfeita na infância e que agora controla a sua vida adulta. E ela só está sendo ela mesma, naturalmente feminina, testando seus limites, provocando suas reações, sendo imprevisível como toda mulher é, fazendo exatamente o que uma mulher faz quando está na presença de um homem que não se conhece. Ela instintivamente procura os pontos fracos dele. Não por maldade, não por estratégia consciente, por puro instinto evolutivo. Porque subconscientemente ela sabe uma coisa que você ainda não descobriu. Um homem que não domina a própria mente não pode proteger nem liderar ninguém. E isso dispara todos os alarmes de sobrevivência dela. Ela começa a testar mais intensamente, a provocar com mais frequência, a se afastar gradualmente, não porque não gosta de você, mas porque não consegue respeitar você. E você? Você interpreta tudo isso como rejeição pessoal. Fica ainda mais desesperado, tenta ainda mais intensamente, se humilha ainda mais profundamente, num ciclo vicioso que só termina quando ela finalmente vai embora completamente enjoada da sua fraqueza ou quando você colapsa emocionalmente e precisa se recolher para lamber as feridas. Mas e se eu te dissesse que existe outro caminho? Um caminho onde você para de reagir como um animal ferido e começa a observar como um cientista? Onde você para de implorar por migalhas e começa a escolher conscientemente? Onde você para de ser vítima da própria mente descontrolada e se torna senhor absoluto dela? Carl Jung não era apenas mais um psicólogo tentando decifrar a mente humana. Era um arquiteto da alma masculina, um engenheiro da consciência. E quando ele falava sobre individuação, o processo de se tornar quem você realmente é, ele estava te entregando o mapa detalhado para sair da prisão emocional que você mesmo construiu. Vamos começar falando da sua sombra. Aquela parte sombria de você que você nega, reprime, empurra para debaixo do tapete, finge que não existe. Todas as suas raivas inconvenientes, seus desejos inadequados, suas vontades egoístas, seus impulsos primitivos, suas fantasias inaceitáveis. Você passa a vida inteira tentando ser o cara legal, o cara correto, o cara que nunca perde a paciência. Mas a sombra não desaparece só porque você finge que não existe. Ela fica lá, crescendo no escuro, ganhando força, esperando o momento certo para vazar. E ela sempre vaza. Sai de lado, torta, descontrolada. Em momentos de estresse, você explode de uma forma que nem reconhece em si mesmo. Em momentos de pressão, você age de maneiras que te assustam depois. E pior, ela te deixa completamente previsível. Porque quando você não integra a sua sombra, qualquer pessoa minimamente esperta pode te manipular usando exatamente aquilo que você tenta esconder.
Ela sabe que você reprime a sua raiva, então ela te provoca sutilmente até você explodir descontroladamente e depois te faz se sentir culpado por ter perdido a linha. Ela sabe que você nega seu lado sexual, então ela usa isso contra você, te mantendo em constante estado de carência e necessidade. Ela sabe que você tem pavor de ser visto como mau ou egoísta, então ela abusa descaradamente da sua bondade até você se exaurir completamente. Jung chamava isso de projeção. Você projeta nela tudo o que não consegue ver em si mesmo. Se você não aceita o seu próprio poder, você vai vê-la como toda poderosa e se curvar diante dela. Se você não aceita a sua própria escuridão, você vai vê-la como pura luz e se tornar um adorador patético. Se você não aceita sua própria completude, você vai vê-la como a peça que falta na sua vida e ficar desesperado por ela. E aí? Aí você para de ser um homem e vira um adorador, para de ser um igual e vira um súdito, para de ser atraente e vira previsível, para de ser respeitado e vira tolerado na melhor das hipóteses. Mas quando você finalmente integra a sombra, quando você aceita que tem raiva e que isso é normal, que tem desejos intensos e que não precisa se envergonhar disso, que tem um lado sombrio, primitivo, até perigoso quando necessário, e que isso faz parte da natureza masculina, aí você para de ser um santo desesperado por aprovação e se torna um homem completo. Perigoso quando a situação exige, gentil quando é apropriado, imprevisível porque finalmente é autêntico. Sua persona, essa máscara social que você usa para ser aceito por todo mundo, também precisa ser completamente revista. Quantas vezes você já fingiu concordar com algo que achava completamente absurdo, só para não criar conflito? Quantas vezes já riu de piadas que não achava nem um pouco engraçadas? Quantas vezes já foi bonzinho e compreensivo quando queria ser direto e honesto? Você virou um ator interpretando um personagem que nem você mesmo gosta. Agora deixa eu te mostrar exatamente como essa transformação interna se manifesta na prática. Como um homem muda, não superficialmente, mas profundamente, quando finalmente toma posse da própria mente e para de ser comandado por forças inconscientes. Antes, você falava demais, explicava cada decisão em detalhes, justificava cada ação como se estivesse sendo julgado num tribunal, antecipava cada possível objeção. Sua necessidade desesperada de aprovação vazava por cada palavra que saía da sua boca. Você parecia um vendedor tentando convencer um cliente difícil a comprar um produto que nem ele mesmo acreditava que prestava. Agora, você fala menos, muito menos. Cada palavra tem peso real, cada silêncio tem propósito claro. Quando ela pergunta, por que você fez isso? Você não entra em pânico para se justificar como um réu desesperado. Você para por um segundo, respira fundo e decide conscientemente se vale a pena explicar ou se simples, achei que era a melhor opção, já resolve a questão. Antes, você checava o celular compulsivamente a cada 5 minutos. Toda notificação era uma possível validação ou uma possível rejeição. Cada visto sem resposta era uma punhalada no peito. Cada demora para responder era uma eternidade de ansiedade. Você vivia como um viciado esperando a próxima dose da droga. Agora, o celular fica em silencioso a maior parte do tempo. Você responde quando quer responder, quando tem algo relevante para dizer. Não porque está se fazendo de difícil ou seguindo alguma estratégia manipulativa, mas porque sua atenção não está mais à venda por migalhas de dopamina. Porque você tem coisas mais importantes para fazer do que ficar mendigando validação digital. Antes, você mudava toda a sua agenda para se encaixar na dela, cancelava compromissos importantes, ignorava amigos leais, negligenciava seus próprios objetivos. Sua vida inteira girava em torno da disponibilidade dela. Você era um planeta sem luz própria, girando eternamente ao redor do sol dela. Agora, seus planos são seus planos. Seus compromissos são seus compromissos. Se ela quiser participar da sua vida, ótimo. Se não quiser, a vida segue naturalmente. Você não fica implorando por um espacinho na agenda dela. Você oferece um espaço na sua. E linguagem corporal? Antes você estava sempre tenso, ansioso, curvado, como se estivesse pedindo permissão para ocupar o próprio espaço. Seus gestos eram nervosos, sua postura era submissa, seus olhos fugiam do contato direto. Você parecia um cachorro esperando uma recompensa do dono. Agora, você se move devagar, com propósito. Ocupa o espaço que precisa ocupar sem pedir desculpas. Não fica se contorcendo para agradar, não fica se diminuindo para caber nas expectativas alheias. Seu corpo finalmente expressa o que sua mente conquistou, liberdade real.
Mas a mudança mais profunda e importante não é física, é mental. Você para completamente de tentar adivinhar o que ela está pensando. Para de interpretar cada microexpressão como um sinal cifrado. Para de viver na mente dela e volta definitivamente a viver na sua própria mente. Você finalmente chegou em casa. A casa que sempre foi sua própria consciência. Agora vem a parte que realmente separa os homens dos meninos eternos, os testes práticos. Porque quando você para de reagir como ela espera, quando você para de dançar conforme a música dela, quando você para de ser aquele cara previsível e carente, ela vai intensificar os testes. É inevitável, é instintivo. É assim que ela vai tentar descobrir se sua mudança é real ou se é apenas mais uma máscara. Situação 1. Ela vai sumir por dias inteiros só para ver se você vai correr atrás igual um cachorro desesperado. Vai parar de responder mensagens, vai ficar offline propositalmente, vai criar aquele clima de mistério forçado. E você? Como você reage agora que conhece o jogo? Você não reage, você responde. Com calma absoluta. Com uma integridade que vem de dentro, não de estratégias que você leu na internet. Ela sumiu por 3 dias, você não manda 47 mensagens perguntando se ela está bem, se fez alguma coisa errada, implorando por uma explicação. Você continua sua vida normalmente. Quando ela voltar, e ela sempre volta quando percebe que o jogo não funcionou, você não faz drama, não pergunta onde ela estava, não implora por justificativas. Você só sorri naturalmente e muda de assunto. Situação 2. Ela vai mencionar outros caras propositalmente. Vai contar que fulano chamou ela para sair, que Cicrano mandou mensagem, que Beltrano disse que ela estava bonita. Vai observar cada micro-reação sua, esperando ver aqueles sinais familiares de ciúmes, insegurança, desespero. E você? Você não explode de ciúmes como um adolescente inseguro. Não vira um interrogatório ambulante tentando arrancar detalhes. Não começa a competir com fantasmas. Você só fala algo como, que legal para ele. Ou, imagino que deve ser interessante ter tanta atenção. E continua fazendo exatamente o que estava fazendo, sem alterar o tom de voz, sem tensão corporal, sem demonstrar que aquilo teve qualquer impacto na sua paz interior. Situação 3. Ela vai criar discussões do nada, vai provocar conflitos por motivos ridículos, vai testar se você ainda entra naquelas brigas intermináveis onde vocês ficam horas discutindo quem está certo, quem fez o quê, quem falou como. Vai ver se você ainda morde essa isca infantil. E você? Você não entra no ringue emocional, não tenta provar quem está certo ou errado, não se justifica como um réu desesperado. Você só fala algo como, quando você quiser conversar como 2 adultos, eu vou estar aqui. E literalmente sai de cena, não batendo porta, não fazendo drama, apenas se retirando com dignidade. Ela tentou me deixar com ciúmes falando de outro cara. Eu disse, que bom pra vocês, e continuei assistindo o jogo. Ela ficou me olhando confusa. Mudei de canal. Isso não é frieza calculada. Isso não é manipulação disfarçada. Isso é autenticidade pura. Porque um homem que realmente se conhece não precisa provar nada pra ninguém. Não precisa competir pela própria dignidade. Não precisa mendigar pelo próprio valor. Ele simplesmente é. E isso é revolucionário no mundo cheio de homens que se perderam. E ela? Ela fica profundamente confusa, porque todos os botões que funcionavam antes não funcionam mais. Todas as estratégias que usava para te controlar perderam completamente o efeito. Você se tornou imprevisível, não porque está fingindo ser outra pessoa, mas porque finalmente está sendo você mesmo. E ela nunca te conheceu de verdade até agora. Então chega aquele momento específico. O momento em que você percebe que algo mudou para sempre dentro de você. Não foi gradual, não foi um processo lento. Foi um clique súbito, definitivo. Um momento específico em que você olhou para si mesmo no espelho e pensou com absoluta certeza: nunca mais. Para mim foi numa quinta-feira qualquer, nada especial. Ela estava fazendo aquele jogo de sempre que funcionava perfeitamente há anos, respondendo com 2 palavras secas, sendo evasiva quando eu fazia perguntas, criando aquele clima pesado de você precisa me conquistar de novo. Aquela atmosfera de que eu tinha feito algo errado e precisava me redimir. E pela primeira vez na vida, em vez de entrar em pânico, em vez de começar a me desdobrar para descobrir o que tinha feito de errado, em vez de me humilhar tentando adivinhar como consertar algo que nem sabia se estava quebrado, eu simplesmente pensei com uma clareza cristalina. Que perda de tempo colossal. Não foi raiva, não foi ressentimento, não foi mágoa.
foi algo muito mais profundo e definitivo. Foi clareza absoluta, uma percepção nítida de que eu tinha coisas infinitamente mais importantes para fazer do que ficar decifrando humores e caprichos de uma pessoa adulta que escolhia se comunicar como uma adolescente birrenta. Que minha paz mental valia mais do que qualquer validação externa. Que eu preferia ficar completamente sozinho do que viver mais um dia sequer como escravo emocional de qualquer ser humano na face da Terra. Que se ela queria jogar jogos infantis, ela podia jogar sozinha ou encontrar outro palhaço para entreter. E nesse momento exato, algo morreu dentro de mim. Morreu para sempre o menino carente que implorava por atenção. Morreu o homem inseguro que se diminuía para ser aceito. Morreu o escravo emocional que dançava conforme a música de outros. Morreu o fantoche que reagia a cada puxada de corda. E, simultaneamente, algo nasceu. Um homem que não pede permissão para ser respeitado, que não negocia a sua dignidade, que não troca sua paz interior por drama de ninguém e que não tem medo de ficar sozinho porque, finalmente, aprendeu a gostar da própria companhia. Ela sentiu a mudança instantaneamente, porque quando você realmente muda por dentro, quando a transformação é real e profunda, isso vaza por todos os poros do seu ser. Sua voz fica diferente, seu olhar fica diferente, sua presença inteira fica diferente. É impossível fingir esse tipo de mudança. É impossível atuar essa transformação. Ela tentou provocar de novo, usando as mesmas estratégias de sempre. Eu não mordi a isca. Ela tentou criar drama usando os mesmos gatilhos que sempre funcionaram. Eu não entrei no teatro. Ela tentou me fazer ciúmes com as mesmas técnicas que me destruíam antes. Eu nem pisquei. E pela primeira vez em anos, ela perguntou com uma voz diferente, quase sussurrando: "O que foi que aconteceu com você?" Eu sorri. Não um sorriso forçado ou estratégico, um sorriso genuíno de alguém que finalmente encontrou algo que procurava há muito tempo. E respondi com total simplicidade: eu me encontrei. Não foi vingança. Não foi frieza calculada para machucá-la. Foi libertação pura. A libertação de finalmente não precisar mais da aprovação de ninguém para me sentir inteiro. De finalmente ser dono absoluto dos meus próprios sentimentos. De finalmente estar presente na minha própria vida, em vez de viver na periferia da vida de outros. Se você chegou até aqui, se leu cada palavra dessa jornada, provavelmente está sentindo algo mexendo fundo dentro do peito. Uma inquietude, uma revolta contra sua própria fraqueza, uma vontade intensa de quebrar as correntes invisíveis que te prendem há tanto tempo para uma vida que não é verdadeiramente sua. Escuta bem, você não precisa continuar vivendo como refém dos próprios medos infantis, não precisa continuar sendo manipulado por pessoas que sabem exatamente quais botões apertar para te dançar como um boneco. Não precisa continuar sendo um completo estranho para si mesmo, vivendo uma vida que não reconhece como sua. Jung sabia uma verdade que poucos homens descobrem. Todo homem tem exatamente duas escolhas na vida. Apenas duas. Viver conscientemente ou ser vivido pelo inconsciente. Ser protagonista da própria história ou ser coadjuvante eterno na história de todos os outros. Comandar a própria mente ou ser comandado por ela até o dia da morte. A esmagadora maioria escolhe a segunda opção. E sabem por quê? Porque é infinitamente mais fácil, é mais confortável psicologicamente. Você pode culpar o mundo pelos seus problemas, pode culpar ela pela sua infelicidade, pode culpar as circunstâncias pela sua fraqueza, pode culpar a genética, a criação, a sociedade, o governo, os astros. Qualquer coisa, menos assumir a responsabilidade total pela própria vida. Mas alguns homens, muito poucos, escolhem o primeiro caminho. Escolhem a estrada mais difícil, mais solitária, mais assustadora. O caminho de se conhecer de verdade. Sem máscaras, sem mentiras reconfortantes, sem ilusões protetoras. De integrar suas sombras mais toscas, de aceitar sua completude real, de se tornar verdadeiramente livres, mesmo que isso signifique ficar sozinhos.
E esses homens, raros, esses homens nunca mais são dominados por ninguém. Não porque viraram frios ou calculistas, não porque aprenderam técnicas de manipulação, mas porque finalmente se tornaram inteiros, completos, donos de si mesmos. Eles amam intensamente, mas nunca se perdem no amor. Eles se importam profundamente, mas nunca se diminuem pelo outro. Eles sentem tudo, mas nunca se curvam diante dos seus próprios sentimentos. Eles desejam, mas nunca mendigam. Eles querem, mas nunca imploram. E isso é poder real. Não poder sobre outros, isso é coisa de inseguro. Poder sobre si mesmo. O único poder que ninguém pode tirar de você. O único poder que realmente importa. O único poder que transforma você num homem de verdade. A verdade é esta. Ela nunca foi o problema. O problema sempre foi a sua mente desorganizada, os seus medos não enfrentados, suas carências não resolvidas. E agora que você sabe isso, agora que você viu o que realmente acontece nos bastidores da sua própria consciência, você tem uma escolha definitiva para fazer. Se você entendeu o que Jung quis dizer aqui, talvez ninguém nunca mais consiga te dobrar. O resto da sua vida está esperando em silêncio. Você vai continuar sendo escravo dos seus próprios medos infantis? Ou vai finalmente se tornar senhor da própria alma? A escolha sempre foi sua. Sempre será sua. E agora você sabe que ela existe.